primeiro princípio, né, a respeito da santidade, é o seguinte: a conversão, santidade é mudança de vida, né? Santidade é você ter uma vida transformada. Santidade é você ser parecido com Cristo, né? E o crente, quem é filho de Deus, deve ser parecido com seu pai, né? Então é o seguinte: a conversão traz uma mudança inicial, né? Toda conversão, ela traz uma mudança inicial, e normalmente essa mudança ela é meio de imediato e ela é meio radical, normalmente, mas nem sempre. Eu acho que devido à personalidade, devido ao estilo da igreja, devido ao tipo do pregador, devido a um monte de coisas, tem gente que ela converte mesmo, né? Ela converte, e mesmo aquela mudança inicial demora um pouco, né? Demora um pouco. Eu tenho um exemplo, por exemplo, de um irmão, né, muito querido, eu tenho contato com ele até hoje, né, quando eu morava em Ubatuba ainda, 16, 17 anos atrás. Ele ia na igreja direitinho, tudo, e já estava fazendo acho que 1 ano que ele ia na igreja, né? E aí eu pensei, puxa, mas esse menino me parece crente. Esse menino não, era um homem, né? E ele me parece crente, me parece que ele converteu, mas por que ele ainda usa uns baseadinhos de vez em quando? E eu sabia, ele pensava que eu não sabia, né? E eu sabia que ele usava um baseadinho de vez em quando, entendeu? Aí o que é que acontece? Tinha 1 ano mais ou menos de convertido, eu chamei ele para sentar um dia, falei, vem cá, ô fulano, vamos trocar uma ideia aqui, entendeu? Falei, você ainda dá um baseadinho de vez em quando, né? Ele, né? Pastor, mas como você sabe? Eu falei, isso aí não vem ao caso, entendeu? Então eu quero dizer uma coisa para você. Você tem uma esposa, tem 2 filhinhos, criancinha bem pequenininha na época, hoje são tudo homem, né? Você tem, na época tinha 2 crianças, hoje tem 3, são tudo grande. Falei, você tem uma família bonita, né? Uma família preciosa, as criancinhas suas, entendeu? Então, eu não sou pai dessas crianças, mas vou falar para você, eu amo elas de paixão, e eu faria qualquer coisa por elas. Agora, você é o pai delas, e não consegue parar de usar um baseado por amor. Se você não puder por amor a Cristo, que você não vê, faça por amor a essas crianças. Você vai destruir a sua família. Esse baseadinho vai destruir não só a sua vida, a sua família, tal, papapá. Nunca mais o menino usou droga, está na igreja até hoje. E os meninos estão tudo grande, a família direitinho. Nunca mais. Entendeu? Então, creio que tem situações que às vezes precisa uma conversa olho no olho assim, né? Precisa. Mas tem que ser feito com amor, mas tem que ser bem claro, mas tem que ser feito com amor, mas tem que chegar às vias de fato, porque se o cara não entendeu, se a pregação não conseguiu mudar, não adianta fazer rodeio, tem que ser, chega e as vias de fato, tem que ser claro. Foi o que aconteceu e deu certo, né? E muitas vezes você faz isso, não dá certo, porque a pessoa se ofende e tal, papapá. Esse cara deu certo, ele está na igreja até hoje lá em Ubatuba, né? E a família é legal, ele tem uma família legal, os meninos dele são tudo já grandes, tudo crente e tal. Então, legal, muito bom isso aí. Mas eu penso que isso aí não é muito assim a regra, isso aí é meio que são exceções. A regra é, quando você converte, rapidamente, assim, questão de 1 mês, 2, 3, 4 meses, você já tem uma mudança radical naquelas coisas mais graves, mais cabeludas, vamos dizer assim. Tipo, o caso aí, usar droga, fumar, beber, né? Eu, quando me converti, por exemplo, droga eu não usava, mas fumar, beber, assim, sabe? Ficar contando mentira, entendeu? As coisas assim mais cabeludas assim, entendeu? Eu já, foi questão de 1 semana, 15 dias, eu já tinha entendido que aquilo ali era errado, né? E já mudou, né? Então, uma mudança radical. Assim, das coisas mais cabeludas, geralmente quando há conversão, ela é meio rápida. Salvo algumas exceções, que foi o caso desse cara aí, né? Às vezes tem pessoas que demoram um pouco, vai mais no empurrão ali e tal, mas a maioria olha aqui o caso aqui, vou citar um exemplo aqui. Lucas 19. Não vou citar um exemplo não, vou ler um texto bíblico e é um exemplo bíblico, né? Então, Lucas 19, 8 e 9. A história aqui é um pouquinho longa, né? Fala de Zaqueu, né? Os irmãos conhecem a música famosa aí, Zaqueu, né? Zaqueu era um homem pequeno, ele queria ver Jesus, teve que subir na árvore para ver Jesus,
né? E aí Jesus falou, hoje mesmo eu vou na sua casa. Jesus foi. E eu pus a parte do texto principal aqui, senão não dá para a gente ler tudo. Mas olha, então, entre mentes, Zaqueu se levantou e disse, isso aqui já está na casa de Zaqueu. Jesus foi jantar na casa de Zaqueu, né? Ele foi comer na casa de Zaqueu, e eles estavam todos lá, e conversa daqui, conversa de lá, parece que foi um monte de gente, que quando Jesus ia, nunca ia sozinho, sempre iam seus discípulos e tal, né? Então, Zaqueu se levantou e disse ao Senhor, né? Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens, né? E se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Por que ele resolveu dar, né, aos pobres a metade dos seus bens? Porque ele sabia que os bens dele não tinham sido ganhos todos de maneira honesta. Então falou, para começar eu já vou dar a metade, né? Mas, e se de alguma coisa eu tenho defraudado, por quê? Eu vou dar metade, mas, sei lá, eu vou dar metade, mas eu não vou dar, às vezes, para a pessoa que eu defraudei. Então, se alguém se sentiu defraudado, venha que eu vou restituir também, quer dizer, mudança de vida, né? Então, e se alguma coisa eu tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais, né? Era a lei na época, né? Aí, versículo 9 diz assim, então Jesus lhe disse, hoje houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Quem são os verdadeiros filhos de Abraão? Aqueles que têm a mesma fé que Abraão teve, né? Então, esse aqui teve a verdadeira fé, porque o povo judeu tinha aquela mania, não, nós somos filhos de Abraão, mas só que eles não se pareciam com Abraão, eles não tinham a fé que tinha Abraão, né? Eles não tinham o amor que tinha Abraão, eles não dependiam de Deus como dependia Abraão, né? Então, né, eles, na verdade, eram filhos de Abraão, coisa nenhuma, né? Filho de Abraão é aquele que tem a fé que tem Abraão, e esse homem tinha a fé, e fé, você viu aqui, ó, hoje houve salvação nesta casa, este também é filho de Abraão. E a fé que muitos, na verdade, grande parte dos cristãos, se não for a maioria, a fé que eles têm é para conquistar coisas, para melhorar de vida, para enricar, para ter coisa, para ser grande. Tudo bem. Se quiser fé, precisa ter fé para comprar um carro, né? Comprar uma casa. Você precisa ter fé que vai dar certo, que Deus vai te ajudar, que você vai conseguir. Amém. Está certo, não está errado. Mas não podemos ter fé só para essas coisas. A verdadeira fé que agrada a Deus é ter fé para ser honesto, para ser justo. Precisa ter fé para ser honesto. Precisa ter fé para ser justo. Precisa ter fé para dizer, eu dou a metade dos meus bens aos pobres, porque eu não fui honesto. Entendeu? Eu dou a metade e Deus vai me sustentar e agora eu vou viver pela fé. Entendeu? E se alguém me deu, eu defraudei, vou dar 4 vezes mais. Mas nossa, mas aí meu dinheiro vai acabar. Não interessa, se acabar eu tenho fé que Deus vai me suprir. Prestou atenção? Então, quando há uma conversão, aquelas coisas mais cabeludas, elas têm que ser deixadas para trás. Se a pessoa vem para a igreja e não deixa essas coisas cabeludas para trás, é porque não houve a conversão, né? Então esse é o primeiro ponto. Agora, tem muitos crentes, tem muitas pessoas que vêm para a igreja, aí ele para de usar droga, ele para de fumar, ele para de beber, ele para de se prostituir, e aí ele acha que pronto, agora tá bom. Não. Isso aí é as coisas mais cabeludas, as coisas mais graves. Mas a mudança de vida, ela continua enquanto a gente viver. Se eu viver 120 anos, o cabelinho estiver branco, aliás, se eu viver 120 anos, não vai ter mais nem branco, nem de outra cor, né? Mas se eu viver 120 anos, eu tenho que estar ali, sabendo que ainda tem coisa para mudar na minha vida. Se eu viver 200 anos, eu tenho que saber que ainda tem coisa para mudar na minha vida, porque uma vida de santidade, ela funciona mais ou menos assim. Ela tem que funcionar assim, ó. Você não consegue viver uma vida de santidade dando sempre 2 passos para frente. 3, 4, 5, só para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, você não consegue. A vida de santidade, ela é assim, ó. Você dá 1, 2 para frente, aí dá 1 para trás. Mas aí você não desiste. 1, 2 para frente, aí acaba dando mais 1 para... O que eu estou querendo dizer com isso? Você quer fazer a coisa certa, mas vira e mexe, cai.
esse aqui não era para fazer. Não. Entendeu? Então aí você não desiste. Aí você continua, melhora mais um pouco, aí quando você vê, você de novo. Enquanto você viver, se viver 200 anos, a nossa vida vai ser assim. Sabe por quê? Porque a velha natureza vai estar sempre lutando ali, ela vai estar sempre, entendeu? Trabalhando, entendeu? Aquela velha natureza. Mas nós temos uma nova natureza que nos conduz para frente. Mas a velha natureza continua lutando para te levar para trás. Então, essa nova natureza, ela é mais forte que a velha. Então, se você buscar a Deus, conhecer a palavra e for, você vai, o que vai acontecer? A nova natureza te faz dar 2 passos para frente e a velha te faz dar 1 para trás. Mais 2 para frente. Se você for dando 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, irmão, quando estiver com 100 anos, sua vida foi muito transformada, você pode ter certeza. O que não pode é dar 1 para frente e 2 para trás. Aí não dá. Aí não tem jeito. Entendeu? Então, mas o que acontece? Tem gente que ele dá 2 passos para frente, 3, 4, aí dá 1 para trás, 2 para trás, aí ele desanima. Ele acha, não consigo, entendeu? Aí ele quer abaixar o padrão da Bíblia. Entendeu? Quer abaixar o padrão. Não, aquilo que o pastor prega, acho que ele está exagerando. É muito difícil, a gente não consegue cumprir. Vamos abaixar esse negócio aí. Entendeu? Ir numa baladinha de vez em quando, pelo amor de Deus, o pastor está sendo radical demais também. Né? A baladinha de vez em quando, acho que pode. Você prestou atenção? Aí como ele não consegue, ele quer abaixar o padrão da Bíblia. É por isso que está essas heresias todas por aí. Porque a pessoa não consegue, ela não vai conseguir mesmo. E eu não consigo, ninguém consegue ser perfeito. Entendeu? A gente não consegue dar o passo só para frente, só para frente. Não consegue, você vai dar um passinho para trás sempre. Mas o importante é se você seguir nessa batida, 2 para frente, 1 para trás, 2 para frente, 1 para trás, irmão. Né? Pastor, meu ideal é só para frente. Mas eu sei. Sabe? Os céus sabem, e até o inferno sabe que o ideal era esse, mas quem consegue? Não errar nunca. Ninguém consegue.